Aí, vamos lá para o Igor, agora a pergunta do Igor. Legal. Aproveitando, Jordelei, esse assunto, essa temática do suicídio, da assistência espiritual, né? Nesse tema que eu gostaria de abordar com você, porque você, como você mesmo falou, você já tem uma experiência aí do trabalho espiritual mediúnico já há 20 anos. Mas a minha dúvida é o seguinte, para você, como que foi? Porque a gente sabe que a internet ela é terra de maluco, né? Tem muita coisa solta e a gente não tem muito controle do que acontece na internet. Então, assim, como foi para você iniciar essa sua nova jornada do trabalho mediúnico agora na internet, fazendo as cirurgias espirituais, o trabalho que você faz no Portal Paz semanalmente, com um belo trabalho, e como que para você, Jordelei, foi receber essa informação? Como é que isso chegou para você? Foi através de uma intuição, de uma canalização? Como é que foi esse contato espiritual com você, Jordelei, para você iniciar essa nova batalha, entre aspas, no sentido de trabalhar nessa frente mediúnica, que é um trabalho belíssimo, mas que existe tanto da gente, né? As pessoas não sabem nos bastidores o que passa ali o médium no seu dia a dia. Mas como que foi para você? Teve alguma barreira que você teve que quebrar, alguma resistência para você iniciar esse trabalho na internet? Porque quando você está num local fechado, de repente lá na sua casa, no seu terreiro, no seu templo, é um ambiente mais controlado. Agora, quando a gente vem para a internet, é um ambiente totalmente aberto e você não tem muito controle. Então, como foi para você iniciar esse trabalho na frente da internet de cirurgias espirituais? Bom, Igor, obrigado pela pergunta. A gente tem que sempre amadurecer as ideias internas, porque é muito fácil a gente colocar a culpa em alguém de qualquer coisa. E aí a gente foge das nossas responsabilidades e vive uma utopia, vive um mundo que não é real. Então, assim, eu era presidente de uma casa espírita e ali eu trabalhava muito. E a espiritualidade sempre pediu dentro da casa espírita que fosse realizadas cirurgias espirituais. Só que começa um problema muito grande. Eu tenho uma liderança natural, eu chego nos lugares rapidamente, eu estou envolvido, puxando frente. Acho que acontece a mesma coisa, né, Wagner? E aí, eu tentava fazer o seguinte, na minha visão, a melhor forma de trabalhar a mediunidade de alguém é ensinando ela a ser líder, porque ela vai ter que tomar escolhas e decisões que vão ser muito importantes no caminho dela. Para mim, mediunidade está um pouco associada à liderança, né? E ser líder é diferente de ser chefe. Então, quando todo mundo que entrava no centro espírita, eu incentivava aquilo que ela tinha de melhor. Por exemplo, se ela, eu gosto de fazer oração, então a responsabilidade é sua. Eu gosto de servir água, ótimo, a responsabilidade é sua. E aí eu deixando que elas iam e crescendo. E nesse ponto, eu consegui criar muitas pessoas que faziam palestras, porque no início era só eu, todos os dias. Depois começou novos trabalhadores, começou. Só que aí a gente começou a dividir. Uma vez na semana eu ia, e nos outros dias as outras pessoas. Quando começou as pessoas entenderem os dias que eu ia, lotava a casa, porque eram os mentores fazendo cirurgia, e nos demais dias esvaziava a casa. Encontramos um problema muito grande de egos, e aí criou-se um movimento muito grande para que me desligassem da casa espírita, porque eu estava preocupado, né, essa é a informação que chegava, em aparecer do que realmente trabalhar dentro da doutrina. E assim foi, brigas muito grandes, assim, nunca discuti, nunca nada, mas brigas, conflitos. Com o início da pandemia, aí a única forma que eu achava, um pouco antes da pandemia, de me reequilibrar era atividade física. Agora não parece, mas eu já fui atleta. O Wagner também, a gente tem Olha, eu já fui em outra vida, nessa não. E aí eu treinava ciclismo e treinava muito, assim, 3, 4 horas por dia para poder desocupar a cabeça. E quando eu faço atividade física é o momento que eu mais tenho contato com a espiritualidade. E é engraçado que todas as vezes que eu tinha algum pensamento contra mim, quando eu praticava exercício, terminava. Porque quando a gente está fazendo exercício físico, a gente quer sobreviver ao exercício e não pensa besteira. E aí, quando eu entrava nesse estado que eu já tinha reclamado o suficiente da minha vida, que eu já tinha entrado no problema, eu começava a entrar em contato com a espiritualidade. E teve uma manhã específica que eu saí para fazer um treino de montanha.
Então, lá na cidade de Santa Maria, um município vizinho chamado Silveira Martins, tem uma serra horrível. Horrível. E aquele dia eu tinha que subir essa serra 5 vezes. Eu subia, descia. E aí, na primeira, eu cheguei uns 40 minutos pedalando até chegar na serra, e um espírito buzinando o tempo todo. Eu já estava indignado com as coisas que estavam ocorrendo comigo e aquele espírito falando que ia me matar, que ia me jogar embaixo de um carro, que não ia ter freio na bicicleta para descer, e ficou assim. E eu, tá, deixa eu falar. Aí subi a primeira vez, e é ruim subir, né? É ruim, mas é o que muda o atleta. E aí na segunda subida, assim, que eu comecei a ter que acelerar um pouco mais, ele começou, aí eu disse para ele, olha, meu irmão, não tá legal o clima aqui. Então, assim, ó, quem sabe você me esquece. Eu fico aqui, tu fica ali. Até porque se eu desencarnar, tu sabe quem eu sou, tu sabe o que eu posso fazer, a gente vai brigar do outro lado. Então, fica lá, eu fico aqui e a gente tá conversado. E eu não escutei mais ele. Graças a Deus, não escutei mais. E aí, na terceira vez que eu subi, chega o mentor Oikenaz perguntando, já está mais calmo, meu filho? Eu falei, mais ou menos, né? Tem mais de 2 subidas, minhas pernas estão doendo. Ele disse, por que tu reclama toda pergunta que eu faço? Né? Assim, né? E eu disse, não, mas é que você pediu como eu estava. Não, eu perguntei como você está em pensamento. O teu corpo está assim porque tu quer. Eu disse, tá, ok, né? Desculpa. E ele, eu vim aqui porque a gente vai ter que mudar muita coisa. E eu preciso que tu entre em contato com o menino Pedro, né, Pedro Pavanello, ou Pava, e peça para ele te ajudar a montar um canal. Você precisa ir para as redes agora. E nós temos a tarefa de gravar todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Esse vai ser o começo do trabalho. E nós estamos falando de 2018. Em 2018 eu criei e abandonei, né? Criei o canal, ficou lá, né? Eu tenho um monte de seguidores, mas eu nunca postei nada, abandonei. 2019 veio a pandemia. Começou o movimento todo, né? Lá no final de 2019, quando eu perdi os 2 empregos que eu perdi como músico, porque a Sinfônica de Caxias do Sul e também como professor num projeto para crianças carentes lá na região. E ali começou a afundar cada vez mais, e ali começou o movimento, exatamente no final de 2019, começou o movimento da pandemia fora do país, que não veio da China, como primeiro movimento na China. E ali o mentor veio e pressionou de novo, é agora. Então, 2020, fecha tudo. E então, assim começou o trabalho de ter que criar o Centro Espírita virtual. Eu chamo assim, né, porque era como eu via na época, um centro espírita virtual para que pudéssemos continuar atendendo toda essa demanda espiritual que causou, e as casas fecharam, né? Hospitais, aspas, não podem fechar quando se tem muito doentes. Pronto-socorros não podem ser fechados quando tem muita gente machucada. Então, aí que surgiu o caminho de fazer. Mas tem sido um caminho árduo, porque dá cara a tapa, rapaz. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.